Carissima discípula e discípula salvete. Hoje iremos traduzir o segundo texto que trabalha com a primeira declinação. Você já viu no primeiro texto alguns elementos de estrutura, vocabulário. Agora é interessante tentar lembrar aquilo que você já estudou e também se atentar àquilo de novo que irá aparecer no texto. Eu irei ler o texto uma vez, depois mais uma vez, e gostaria que você tentasse identificar o que você já sabe, verificando também a pronúncia e se familiarizando assim a sonoridade do latim. Vamos lá? Magistra et poeta, Tullia cum puellis in schola est. Multae herbae circa scholam sunt. Schola ad aquam prope siluam est. Magistra et discipulae in siluam prope aquam ambulant, et violas delibant. Ex aqua ardea avolat. Tum discipulae violas portant. Postea scholam violis ornant. Poeta appropinquat. Magistram discipulasque salutat. Aue Tullia, auete poelae, aue poeta, dende caecilia cum poeta a schola ad villam remeat, et amicis magistraeque ait. Valete, vale caecilia? Você conseguiu identificar algumas palavras? Vejamos mais uma vez. Magistra et poeta, Tullia cum puellis in schola est. Multae herbae circa scholam sunt. Schola ad aquam prope siluam est. Magistra et discipulae in siluam prope aquam ambulant, et violas delibant. Ex aqua ardea avolat. Tum discipulae violas portant. Postea scholam violis ornant. Poeta appropinquat. Magistram discipulasque salutat. Aue Tullia, auete poelae, aue poeta, dende caecilia cum poeta a schola ad villam remeat, et amicis magistraeque ait. Valete, vale caecilia? Após esta etapa, nós tentaremos visualizar o texto e verificar se conseguimos compreender algo do que é dito. Claro, considerando o fato de que o latim se aproxima da língua portuguesa, então algumas palavras já nos são familiares. Vejamos. Tullia cum puellis in schola est. In schola est. Tullia cum puellis in schola est. Multae herbae circa scholam sunt. Multae herbae circa scholam sunt. Schola ad aquam prope siluam est. Magistra et discipulae in siluam prope aquam ambulant, et violas delibant. Ex aqua ardea avolat. Ex aqua ardea avolat. Tum discipulae violas portant.
Postia scolam violis ornant. Poita apropinquat. Poita apropinquat. Magistram discipulasque salutat, aue Tullia, auete poelai, aue poeta, caecilia amicis magistraeque ait. Valete, vale caecilia, dende caecilia, cum poeta, a escola ad villam remeat. Dende caecilia, cum poeta, a escola ad villam remeat. Então, aqui nós temos uma tentativa de visualização do texto. Vamos começar a analisá-lo, a traduzi-lo, lembrando que será fundamental o conhecimento dessas estruturas. Então, aqui você pode ver a tabela da primeira declinação, porque até o momento estamos estudando apenas a primeira declinação. E aqui a conjugação do verbo cantare, ele funciona como modelo da primeira conjugação no presente do indicativo. E também aqui, no presente do indicativo, o verbo ser, o verbo sum em latim. Canto, cantas, cantat, cantamos, cantates, cantant. Todo verbo que pertencer à primeira conjugação regular na voz ativa irá se flexionar, se conjugar assim. Amo, amas, amat, amamos, amates, amant. Laudo, laudas, laudat, laudamos, laudates, laudant. Apropinquo, apropinquas, apropinquat, apropinquamus, apropinquates, apropinquant. E o verbo ser, que é um verbo irregular. Sum es est, sumus, estis, sunt. Eu sou, tu és, ele é, somos, sois, são. Estou, estás, está, estamos, estais, estão. Lembrando daquela preparação do texto, identificar as palavras já conhecidas, assinalando as palavras invariáveis, assinalar os substantivos, assinalar o verbo para verificar o valor semântico, se ele é transitivo, intransitivo, separar o texto em períodos simples, verificar pelo verbo se o período é simples, mas isso só não é suficiente, então vamos nos atentar também aos introdutores. Feito isso, podemos partir do texto para identificar esses componentes e fazer a nossa análise, passo por passo. Isso é fundamental. Aqui é um texto simples, então possivelmente você já tem o desejo de se arriscar e formular uma tradução. Eu sei que Tullia é Tullia, cum é compo, elis é menina, in é em na escola. Tullia está na escola com a menina, ou com as meninas. Mas isso é porque é uma frase muito simples. Numa frase mais complexa, com mais palavras, isso não costuma dar certo. A análise ela é fundamental. Você está começando a traduzir textos do latim, então é importante assimilar esse modelo que a tabela irá possibilitar a você. Depois, você internaliza, já pode fazer a análise, mas por enquanto, se você segue o raciocínio e a estrutura da língua portuguesa para traduzir, a chance de dar errado é muito grande. Então você precisa familiarizar aquela tabela de tradução que, se você verificar bem, funciona para qualquer língua. Mas aqui no nosso caso estamos estudando o latim. Então, primeiramente, vamos identificar os termos invariáveis, porque isso irá facilitar na hora da tradução. Você irá olhar palavra por palavra, identificar a que classe a palavra pertence, se é verbo, se é substantivo, se é preposição, para assim poder começar a traduzir. Vamos então agora buscar as palavras invariáveis. É certo que você irá olhar palavra por palavra, porque você não é falante da língua latina, você está começando a estudar o latim agora. Então, a outra saída seria se você tivesse memorizado todo o vocabulário. Então, no começo é cansativo, mas é importante porque é assim que você vai assimilar. Então, nós identificamos aqui cum, preposição que rege ablativo, in, preposição que rege ablativo ou acusativo, circa, ao redor de,
preposição que rege acusativo. Ad, para, rumo a, em direção a, preposição que rege acusativo. Então, esse acusativo aqui e esse acusativo aqui, você já sabe que eles não funcionam como objeto direto. Estão no acusativo em função da preposição. Logo, eles terão uma função de complemento. Ok? Prope, preposição que rege acusativo, perto de, junto a. Et, conjunção. In, preposição que rege acusativo ou ablativo. Prope, repetindo aqui, então é uma preposição que rege acusativo. Et, conjunção. Ex, preposição que rege ablativo. E o dicionário vai dar essa informação. Ele vai dizer se a preposição ela rege acusativo ou se ela rege ablativo. Tum, advérbio. Então. Postea, advérbio. Depois, em seguida. O que é o mesmo que o et. Lembrando lá do texto anterior, eu poderia dizer magistram et discipulas ou magistram discipulasque. O aue, que originariamente é um verbo, mas aqui a gente pode entender como uma interjeição. É um cumprimento dirigido a uma pessoa só. Aue tem esse cumprimento para mais de uma pessoa. Aue é salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Dende, depois, em seguida, é uma outra possibilidade de postea, depois, em seguida, portanto, advérbio. Cum, preposição. A, preposição que rege ablativo para indicar lugar de origem, mas não de dentro do lugar, mas das proximidades do lugar. Lembra lá de quando nós estudamos as preposições? Aquilo é fundamental para você entender o texto. Até porque, se você observa bem, algumas coisas vão se repetindo. Então, se você assimila, você otimiza o seu trabalho com o texto. Então, a ou ab, não confundir com ad, é a ou ab, é a mesma coisa, indica origem. Aqui está com a, porque a palavra seguinte começa com consoante. Ad, de novo, a preposição que rege acusativo. Et, o que é a mesma coisa que o et. O alete, o ale. Então, veja só, se você partir do pressuposto, eu não consigo identificar nada nesse texto, você já pode pensar bem, porque, veja, muitas coisas aqui já são familiares, a partir apenas do texto anterior. Então, você já consegue identificar o cum, você já consegue identificar o et. Algumas coisas novas surgem, mas algumas coisas você já trabalhou no texto anterior, ok? Então, aqui nós trabalhamos este texto, identificamos essas partículas invariáveis neste passo, nos familiarizando com o texto. Depois, identificamos o substantivo. Há apenas palavras da primeira declinação. Então, Túlia pode ser nominativo, vocativo, ablativo, mas esse A com breve facilitou, porque se fosse ablativo seria o Azinho com longo, que tem a função apenas de diferenciar quando o texto generosamente te dá esses sinais, porque não é obrigatório. Escola, aqui é ablativo. O A, multae, pode ser nominativo plural, vocativo plural, genitivo singular, dativo singular. Nós teremos que analisar para verificar. Então, você olha e identifica cada uma dessas palavras, mas já sabe que é substantivo. Depois, a identificação do verbo. Est, verbo ser. Sunt, eles ou elas são. Est, ambulant. Veja, o radical vai até o L, logo está no presente do indicativo. Ambulo, ambulas, ambulat. Ambulamos, ambulates, ambulant. Caminhar, andar, passear. Delibant, delibare, colher. Auolat. Esse verbo já apareceu. Sair voando, fugir voando. Portant, portare, levar, trazer, dependendo do contexto da frase. Ornant, ornare. Em português você encontra alguma palavra próxima a essa? Muito bem. Ornamentar, ornamento, logo enfeitam, enfeitar. Apropinquat. Já apareceu este verbo, tanto é que existe na língua portuguesa
o verbo apropinquar, que é um latinismo, e significa aproximar-se. Salutat, salutare, saudar, cumprimentar. Remeat, remeare, voltar, retornar. Ait é um verbo que ele não é regular e ele pode ser traduzido por diz ou disse, a mesma coisa que inquit, mas isso já apareceu anteriormente e eu assinalei justamente esse detalhe. Então, quando aparece inquit, ait, em diálogos, você imagina que está intercalando a fala de alguém. Diz, disse. Por enquanto é isso, porque nós ainda não tivemos um momento para estudar os verbos, especialmente no latim 1, também não iremos estudar esse tipo de verbo. Ficaremos apenas nos verbos regulares e no verbo ser, porque de fato não seria possível traduzir um texto sem este verbo, porque ele aparece bastante. Ok? Agora, nós vamos identificar os períodos. Tulia cum puellis in escola est. Ponto final, tem apenas um verbo, então eu parto do pressuposto que aqui eu tenho um período. Multae herbae circa scholam sunt, apenas um verbo, aqui eu tenho outro período. Por que isso? Porque nós vamos analisar um período simples por vez. Escola ad aquam propesiluam est. Aqui o est. Aqueles outros elementos, introdutores, conjunção, pronome relativo, aqui não aparece. Então, eu parto do pressuposto. Pode ser que na análise eu descubra outra coisa, mas, grosso modo, eu identifico que aqui a frase termina. Magistra et discipulae insiluam, vírgula, prope aquam ambulant. Veja, o verbo parou aqui. Eu vou colocar uma barra e vou imaginar que aqui eu tenho uma frase. Et violas delibant. Eu tenho outra frase. Então, aqui nós encontramos um período composto. Há o verbo ambulant e o verbo delibant. Ex aqua ardea avolat. Outra frase, outra oração. Tum discipulae violas portant. Vírgula aqui, mas eu encontrei um verbo, eu vou colocar essa barra aqui e vou tentar analisar e traduzir apenas esta frase e depois eu olho a outra, que tem um outro verbo, ornant. Da mesma forma, poeta propinquat, um verbo. Magistram discipulasque salutat. Aqui nós nos deparamos com uma conjunção, mas a conjunção ela pode ser entre componentes de uma oração ou entre orações. Por exemplo, João e Pedro viajaram. Este e está interligando João e Pedro, que funcionam como sujeito da frase. É diferente de João viajou e Pedro ficou em casa. Este e está interligando duas orações. Então, aqui no texto, pode ser que de repente esteja com uma função ou outra, mas aqui eu vou colocar uma barra e depois eu vou identificar para saber de qual caso se trata. O etulia, eu vou colocar aqui uma barra, é uma frase, nem chega a ser uma oração. O ete puella também é uma frase. O e poeta é uma frase porque não gira em torno de um verbo. Então, eu sei que são frases. Dende caequilia cum poeta a escola ad Willam remeat. Aqui o verbo, eu coloco uma barra, mesmo que a frase tenha continuação, e o white, que é outro verbo, então eu parto do pressuposto, que é um período composto, eu vou analisar esta primeira parte até remeat, depois eu vou analisar esta outra parte. E aqui o ale caequilia, que é uma frase. Eu estou indo passo por passo, bem lentamente, mas com a prática, com a experiência, você já olha e imediatamente identifica esses componentes. Isso demanda você fazer muitos exercícios, rever os exercícios, caso queira assimilar a tradução do latim, para poder depois já chegar nessa etapa de olhar, porque isso já ficou internalizado. Mas essa etapa ela é fundamental para você saborear também o texto, traduzir o texto. Não é para você viajar a partir do texto, olhar aqui palavra por palavra e tentar adivinhar. Não. É um método acadêmico de tradução. Se você estivesse em Roma,
não é? Morando em Roma, arrumasse um emprego lá e fosse conviver lá como alguém que sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos sem saber nada de inglês, ok. Mas não é o nosso caso. Então estamos trabalhando com texto em uma abordagem diferente porque existe um prazer de compreender questões gramaticais. É saborear a nossa língua. Portanto, esses elementos eles são muito importantes. Tá? Agora começa a tradução. Magistra et poeta, eu vou considerar os componentes da minha oração. Aqui é aquela tabela que eu construí, que eu montei, com os principais componentes de uma análise morfossintática. Magistra et poeta é o título. Então não tem verbo, então eu considero como núcleo do sujeito, se for o caso de colocar em algum componente da tabela. Foge da tabela, porque a tabela ela é construída para orações. Mas entra na nossa análise. Quando você encontra uma frase, um nominativo, e esta frase está no que seria talvez um caso zero, a gente coloca aqui como núcleo do sujeito, embora necessariamente não seja um sujeito, porque não há uma oração. Mas simplesmente para a gente visualizar aqui a tradução. Magistra é nominativo feminino singular, poeta nominativo masculino singular, nominativo a professora e o poeta. Simples. Magistra et poeta, a professora e o poeta. Não é difícil. Não há outros componentes aqui na minha tabela. E aí eu vou para a tradução, que é a professora e o poeta. Veja, magistra ec Tulia, magistra et poeta. Poeta. Escola, herbae, aqua, silva. Próxima frase. Tulia cum puellis in schola est. Apareceu preposição em latim. Lembrando daquela aula sobre preposição. A função da preposição em latim não é a mesma função da preposição na língua portuguesa. A preposição ela não cumpre a função de integrar termos, componentes, elementos, estabelecendo uma subordinação. A preposição em latim ela insere o adjunto adverbial, o complemento circunstancial. É onde, com quem, quando, entende? Então, dá uma especificidade semântica se a gente imagina que isso é serviço do ablativo. Mas, como há várias possibilidades de complementos circunstanciais, a preposição ela se torna importante. Lembrando que ela aparece mais no latim vulgar, ela aparece mais no latim medieval. No latim clássico não era tão constante o uso de preposição, mas elas estavam lá para justamente expressar estas especificidades semânticas. Então eu tenho a preposição cum, que significa com quem, pede ablativo, então a preposição ela não aparece sozinha, ela vem acompanhada de uma palavra e esta palavra estará no ablativo porque é o que a preposição pede, ela demanda isto. E a preposição in, que pode ser in mais ablativo, que é lugar onde, ou in mais acusativo, que é lugar para onde. Aqui eu tenho o verbo est. É, está, há. Então, isso explica porque que aqui o in ele aparece junto com o ablativo. E aqui o com ablativo. Eu sei que puellis está sendo regido por esta preposição e escola por esta preposição. Às vezes acontece da preposição não vir junto da palavra que ela está caracterizando em latim. Eu vou identificar justamente por conta do caso. Aqui o verbo est. Vou analisar esta frase. Começo pelo verbo est. Por quê? O verbo já vai me falar que o sujeito ele tem que ser nominativo singular. Estamos trabalhando só com a primeira declinação. O nominativo singular da primeira declinação é a. Aqui pode ser Tulia, pode ser escola, mas há esse elemento diacrítico, esse azinho com longo aqui. Além da preposição in. Então, o sujeito da frase só pode ser Tulia. Tulia é ou Tulia está. Certo? Este verbo, vejamos a transitividade. Ele pode ter um predicativo do sujeito que estaria no nominativo. Não tem mais nenhuma palavra com nominativo, portanto, ele está com seu uso irregular. Traduziremos, portanto, por está, por exemplo, ou a.
Vejamos como fica a tradução. Tulia est cum puellis. Tulia est cum puellis, adjunto adverbial de companhia. Automaticamente vem para a coluna dos complementos circunstanciais. Apareceu preposição, vem para cá. Você já sabe que é um complemento circunstancial. Onde ubi, onde in escola, os outros componentes não há. Logo, a tradução será: Túlia está na escola com as meninas. Muito simples. É importante que você vá se familiarizando com estas estruturas e com este modo de traduzir. E lá para o verbo e do verbo reconstruir a oração na língua portuguesa. Ok? Então veja: Tulia cum puellis in escola, ou seja, dentro da escola, est. Túlia está na escola, dentro da escola, com as meninas. Dentro da escola. Vamos olhar lá, dentro da escola? Tulia est in escola cum puellis, cum discipulis. Túlia está dentro da escola com as meninas. Alguma dúvida? Muito simples, não é? Vejamos agora a outra frase. Multae herbae circa scholam sunt. Sunt, verbo ser. Sum es est, sumus estis sunt. Circa, preposição que pede acusativo ao redor de. Em português você tem circunferência. Então a preposição pode ser circa ou circum, significa ao redor de. Circular, circunferência, se referem a esta palavra, possuem o mesmo radical, ao redor de. Começamos pelo verbo sunt, são, estão, logo o sujeito tem que ser plural. Se ele estiver na frase, se ele estiver na oração, porque não há obrigatoriedade de o sujeito estar explícito em latim. Por isso que é assim também na língua portuguesa. Então, vamos pesquisar aqui para ver se há nominativo. Lembrando que na primeira declinação, estamos trabalhando apenas com ela. Nominativo plural é ae. Logo, o sujeito ele tem que estar no nominativo plural ou ter o nominativo composto. Multae herbae. O núcleo desse sujeito será um substantivo. Herbae, relva, erva. Então, herbae. E o multae ele vai funcionar aqui como um complemento do núcleo do sujeito. Mas, primeiramente, seguindo aqui a nossa ordem, vejamos os complementos circunstanciais. Apareceu preposição, logo você já sabe que isto vai aparecer na última coluna, que nós numeramos aí com o número 4, do ponto de vista dos passos que estamos seguindo, porque é um complemento circunstancial. Então você já sabe, estão, são, ou pode ser o verbo haver, existir, que na língua portuguesa não haverá plural porque é um verbo unipessoal. Há ao redor da escola. Veja, se ele é um verbo unipessoal, ele não terá complemento. Nós dizemos em português, há relvas ao redor da escola, mas na verdade o sujeito é relva. As relvas existem, estão ao redor da escola. E aí eu posso ir para o meu complemento, aqui que funciona como uma adjunta adnominal. É uma adjunta adnominal atributivo. Ele não é restritivo, porque o restritivo na língua portuguesa viria com a preposição de. Mas é um adjetivo, tanto é que ele concorda. Nós teremos um momento para estudar só o adjetivo, mas por enquanto ele acompanha o substantivo. Isso já é saber muita coisa. Aqui é nominativo plural, aqui também é nominativo plural. Logo, multae herbae circa schola sunt. Como ficaria a tradução? Há, existem, muitas relvas, ou ervas, relvas, ao redor da escola. Certo? Multae herbae, circa scholam sunt. Há muitas relvas ao redor da escola. Tá? Escola ad aquam prope siluam
est. Começamos pelo verbo. O verbo está no singular. Est, ele ou ela está, ou há, existe. Se for o verbo haver, ele é unipessoal. Então, aqui, eu vou procurar nominativo singular. Escola está no nominativo singular. É a única palavra que pode ser sujeita. A escola está. Disso você já sabe. A escola está. E os complementos circunstanciais. Ad, preposição que pede acusativo, geralmente vem com verbo de movimento, rumo a, em direção a, mas pode indicar também nas redondezas de, nas vizinhanças de. Então, logo, aqui eu tenho ad aquam. Ad aquam. Nas proximidades da água é uma possibilidade, mas aqua pode ser traduzido também por lago. Nas proximidades do lago. Embora haja uma palavra própria para lago, mas também você pode utilizar aqua. Então, aqua significa água, normalmente. Então, aqua significa água, mas pode significar também lago. Tudo bem? A escola está nas proximidades do lago, ou da água, mas fica melhor, do lago. Prope, perto de, junto a. Prope siluam. A preposição pede acusativo. Não vai colocar aqui siluam como complemento do verbo. Mas não é acusativo? É acusativo, mas quando aparece uma preposição que pede acusativo, o que acontece? Lembra lá da aula da preposição? A preposição neutraliza a função sintática do acusativo e o converte em um adjunto adverbial. Esta é uma característica interessante da preposição em latim. Portanto, esse acusativo de aqua e de silua não é de objeto direto, é de um adjunto adverbial, por conta da preposição. A escola está nas proximidades do lago, perto da floresta. Não há outros componentes, logo a tradução. Então, aqui eu traduzi literalmente, mas é melhor você traduzir por lago. A escola está nas proximidades do lago, perto da floresta. Veja, escola ad aquam prope siluam est. Escola ad aquam prope siluam est. Magistra et discipulae in siluam prope aquam ambulant. Algumas estruturas se repetem. Tem apenas uma diferença aqui no uso do in, mais a palavra, mais o substantivo, porque ao invés de ser com ablativo aparece acusativo, mas aqui nós temos o verbo ambulare, que significa passear, caminhar. Lembra da relação que eu fiz com ambulante? Aquele que anda, aquele que caminha. Ambulant, ambulare. Como se conjuga esse verbo no presente do indicativo? Ego ambulo, tu ambulas, illa ambulat, nós ambulamos, vós ambulates, illae ambulant. Ambulo, ambulas, ambulate, ambulamos, ambulates, ambulant. Logo aqui é a terceira pessoa do plural, presente do indicativo voz ativa. Começamos pelo verbo. Ambulant. Sujeito, plural ou um sujeito composto. Aqui eu tenho siluam, pode ser? Não, até porque se fosse o caso de não ser um complemento circunstancial, seria então o objeto direto, porque é acusativo. Aqui eu tenho a preposição, logo eu sei que essa preposição neutralizou essa função e o in pode fazer isso com acusativo, logo não pode ser sujeito. Adjunto adverbial não pode ser sujeito à frase. É o lugar onde, não pratica a ação. Então, aqui eu tenho o a. A eu sei que é nominativo singular, mas o verbo está no plural. No entanto, eu tenho et discipulae. Magistra et discipulae, sujeito composto. A professora e as alunas. Magistra, nominativo feminino singular. Discipulae, nominativo feminino plural. Este et está interligando dois componentes de mesma função sintática, logo ele não é um introdutor da oração.
Ele está conectando dois componentes de mesma função sintática. Então, aqui eu tenho magistra et discipulae ambulant. Quem são as pessoas que estão passeando? A professora e as alunas. Mas eu tenho outros elementos. Este verbo ambulare, ele tem um complemento? Caminhar, passear, é um verbo intransitivo. Portanto, ele não tem complemento do verbo. Ele não pede objeto direto. Ah, mas o acusativo aqui não. Olha, a preposição. Então, vamos lá. In siluam, preposição mais acusativo. Lugar para onde? Combina com o verbo ambular? É movimento? Sim. A professora e as alunas caminham, passeiam para a floresta, em direção à floresta. Mas que detalhe semântico nós podemos concluir disto? Olha que interessante. O in mais acusativo está me indicando que elas vão entrar na floresta. Eu traduzo na língua portuguesa. A professora e as alunas passeiam na floresta. Eu poderia traduzir também: a professora e as alunas passeiam em direção ao interior da floresta. Em português, nós precisamos de muitos componentes para tentar traduzir essas ideias que apenas o in mais acusativo expressa em latim. Então, o latim ele é mais sintético. Então, a professora e as alunas passeiam em direção à floresta, para dentro da floresta, rumo ao interior da floresta, ou, se preferir, para simplificar, passeiam na floresta, caminham na floresta. Certo? A diferença é que eu poderia dizer magistra et discipulae ambulant in silua. Significa que elas estão dentro da floresta, andando de um lado para o outro. Mas quando eu utilizei o in, eu estou dizendo que elas estavam fora e elas entraram na floresta. São detalhes interessantes. Prope aquam, perto do lago. Não tem outros componentes, logo a tradução. A professora e as alunas passeiam na floresta, lembrando desses detalhes que esta tradução de serviço deixou escapar, perto do lago. Mas se fosse um documento histórico em que você gostaria de saber detalhes, a língua latina te daria esses detalhes. Então elas não estavam dentro e elas entraram. Tá? Magistra et discipulae in siluam prope aquam. O lago não apareceu aqui, mas ele está bem do lado de cá, só você dar uma olhadinha que ele aparece. Ambulante. A professora e as alunas caminham, passeiam em direção à floresta, perto do lago. Et violas delibant, delibare, colher. Qual que é o sujeito da frase? Violas, violas, violeta. As violetas colhem. Que esquisito. Veja, delibant, colhem. Eu preciso de plural, mas o sujeito não está aqui. A gente imagina que seja as alunas ou a professora e as alunas, ficou subentendido. Então o sujeito está subentendido. Violas, colhem o quê? Este AS aqui automaticamente já me diz que ele é o objeto direto. Quem colhe, colhe alguma coisa. Então, colhem violetas, as violetas, umas violetas. E este et ali, ele funciona como introdutor. Ele não está interligando termos de mesma função sintática. Ele está introduzindo a oração. As professoras caminham, ou seja, elas praticam uma determinada ação e praticam outra ação, que é a ação de colher. O que? Violetas. Muito simples, não é? E colhem violetas. Et violas delibant. Aqui eu tenho as violetas e as meninas, as alunas, estão colhendo estas violetas. Ex aqua ardia avolat. Sai voando. Poderia ser foge voando, voa fugindo. Tem essa ideia de uma movimentação, mas pode ser também simplesmente sai voando. O fato é que ex, aqui, que pede ablativo, indica que estava dentro e está saindo para fora.
É diferente do ab, que estava perto. O ex estava dentro, está saindo. Ex aqua ardea avolat. A garça sai de dentro do lago, de dentro da água, voando. Ela sai voando de dentro da água. Então eu começo avolat, é o verbo. Sujeito só pode ser ardea, porque é nominativo. Aqua aqui poderia ser o sujeito se fosse nominativo. A terminação é igual, mas aqui eu tenho uma preposição que pede ablativo. Ex aqua ardea avolat. A garça sai voando de dentro da água. Ex aqua. Não tem os outros componentes, logo a tradução. A garça foge, sai voando de dentro da água. Sai da água. Veja. Então aqui eu tenho o lago, eu tenho a água. Onde está a garça? Ubi est ardea. Ubi est ardea. Ela está dentro do lago. E o que acontece agora? Ex aqua ardea avolat. Ex aqua ardea avolat. A garça sai voando de dentro da água. Você consegue visualizar o significado da preposição, a carga semântica da preposição em latim? Não é difícil. Tum discipulae violas portant. Portare, levar, trazer, dependendo do sentido do texto. Em português nós temos portador, aquele que carrega, aquele que traz, aquele que leva. Portare ou aportare significa levar, trazer. No texto anterior aparece aportare. Aqui, portare. Mesmo significado para a gente aqui, neste nosso contexto de mais uma tradução de serviço. Tum discipulae violas portant. Começamos pelo verbo portant. Portant, plural. Eles ou elas trazem. Quis portant. Quis portant. Quem traz? Quem são as pessoas que estão trazendo? Nominativo plural, discipulae. Discipulae portant quid. As alunas trazem o quê? Violas, acusativo. Então, acusativo, ele não vem com preposição, então ele é o objeto direto. Não teve nenhuma preposição neutralizando essa função sintática. As alunas trazem violetas. E o advérbio, então. Então, as alunas trazem violetas. Ou então as alunas levam violetas. E isso é um detalhe insignificante neste contexto, porque o importante para a gente agora é entender a estrutura da frase. Entender que quem pratica a ação são as alunas, que essas alunas elas trazem, levam, praticam a ação de tirar algo de um lugar e levar para outro lugar, e essa coisa que é levada por elas é a violeta ou as violetas. Tum discipulae violas portant. Tradução? Então, as alunas trazem violetas. Tum discipulae violas portant. Levam, carregam, trazem violetas. Postia scolam violis ornant. Ornare, começo aqui pelo verbo, ele ou ela enfeita. Veja, ornante, NT indicando plural. Eles ou elas enfeitam, ornamentam. Logo eu preciso de nominativo plural. Nesta frase eu não tenho, porque o IS pode ser dativo plural ou ablativo plural. O AM eu já sei que é objeto direto. Enfeitam o quê? A escola. Então, aqui eu não sei quem pratica a ação, suponho que sejam as meninas. Eu sei que elas enfeitam a escola. E agora eu tenho o violis. Se eu olho lá na tabela, o IS pode ser dativo plural. Se eu traduzo por dativo plural, eu tenho para as violetas. E se eu tenho ablativo sem preposição, ablativo simples, plural, logo com as violetas, por meio das violetas,
uma vez que ablativo simples em português eu vou traduzir como um adjunto adverbial de meio ou causa. Só que em português nós utilizamos este adjunto adverbial de meio ou causa preposicionado por meio de, através de, com auxílio de, mediante. Nós utilizamos preposições. Em latim eu já coloco simplesmente no ablativo e já traduzo esta ideia. Especialmente se for um adjunto adverbial de causa por causa de. Só que aqui, enfeitam a escola por causa das violetas, fica estranho, porque é por meio, junto, no sentido de com, mediante a, através de, com, há uma materialidade. Então as meninas ou as alunas enfeitam a escola com violetas. Postia, advérbio, em seguida, depois, marcando aqui o tempo, elas enfeitam a escola com violetas, violis, não se esquecendo aqui das violetas. Postia, em seguida, elas já não estão na floresta. Talvez a garça está aqui, vamos imaginar que ela está voando aqui. Então, depois, em seguida, enfeitam a escola com violetas. Poeta apropinquat. Apropinquare é aproximar-se, verbo intransitivo, nominativo terminando em a, é poeta, logo o poeta se aproxima. Muito simples. O poeta se aproxima. Então, aqui eu tenho as meninas, aqui eu tenho Túlia, magistra, Túlia, Poelai, Área, Laco, Silva, escola, herbai, et, poeta, apropinquat. Poeta, apropinquat. Tudo bem? O poeta se aproxima, ou um poeta se aproxima. Aqui, como parece que ele é conhecido do pessoal lá, né? Então é o poeta. Colocamos, então, um artigo definido, mas esta questão de um ou uma, neste contexto, neste momento, não se preocupe com isso, porque não, se o erro for esse, tudo bem. O mais importante é identificar as funções sintáticas e traduzir para a língua portuguesa. Magistram discipulasque salutat. O que é esse discipulasque? Eu não encontrei no dicionário e não vai encontrar mesmo. Você vai encontrar no dicionário discípula, discipulae. Discipulasque não. Muito menos com que. Você já sabe que esse que é a mesma coisa que o et. Magistram et discipulas salutat. Então, a professora e as alunas cumprimentam? A tradução é essa. Vamos começar pelo verbo. O verbo está no singular. Se o verbo está no singular, logo eu não posso ter um sujeito composto. A professora e as alunas. Além disso, e principalmente, o AM me indica objeto direto. O AS me indica objeto direto. Logo eu sei que as alunas e a professora estão sendo cumprimentadas. Elas não estão cumprimentando. Salutat quem? Quas? Cumprimenta quem? Magistram et discipulas. Magistram discipulasque. Então, aqui eu suponho que seja o poeta. Poeta apropinquat et salutat magistram et discipulas. Ou magistram discipulasque. Não tem os outros componentes, cumprimenta a professora e as alunas. Quem é o poeta? Aue Túlia, salve Túlia, oi Túlia. Aqui eu vou colocar como um introdutor, porque é um componente que não teria de fato um lugar específico. Como estamos analisando mediante a tabela, eu coloquei aqui, porque é uma frase, a tabela é feita para orações. Então, você já sabe que aqui é oi, salve, e que é vocativo, aue, ó Túlia, vocativo feminino singular. Então, eu coloco aqui o vocativo nessa parte dos
introdutores. Então, salve Túlia, oi Túlia. Aue Túlia, magistram discipulasque salutat. Logo, auete poelai, quando ele cumprimenta apenas a Túlia, aue, quando é mais de uma pessoa, as meninas, auete poelai, e é o mesmo procedimento. Poelai é vocativo plural, está interpelando, e eu colocarei aqui como um introdutor da oração. Salve meninas, oi meninas. Poderia ser traduzido assim também. Magistram discipulasque salutat, auete poelai. Aue poeta, elas respondem, é o mesmo procedimento. Aue poeta, oi poeta, salve poeta. Aue poeta, dende caequilia cum poeta a escola ad Willam remeat. Depois, em seguida, remeat, volta, retorna. Remeat está no singular, nominativo singular nessa frase. Aqui eu tenho preposição, mas esta palavra, que poderia ser nominativo, vocativo, mas este traço me diz que é ablativo. O sujeito só pode ser caequilia. A Cecília volta. Quando? Depois, em seguida. Não tem o complemento do verbo. O verbo aqui ele é intransitivo, predicação completa. Em seguida, a Cecília volta. Depois, a Cecília volta. Em seguida. Com quem? Com poeta, com o poeta. Preposição com, mais ablativo, companhia. De onde que ela está saindo? De onde que ela vem? Da escola. A gente imagina que neste momento ela não estava dentro da escola, porque não é ex, é a escola, da escola. Origem. Para onde? Em direção àquele lugar, ad Willam, para a propriedade. Logo, eu tenho a tradução. Depois, Cecília volta com o poeta da escola até a propriedade. Dende caequilia cum poeta a escola ad Willam remeat. Então, ela está saindo aqui da escola, ela não estava dentro, juntamente com o poeta, e vai para a propriedade. Não estamos mais enxergando, ela certamente, não sei se já chegou lá, mas ela foi para lá. Então, a propriedade ela fica nessa direção. Et amicis magistraeque ait. Valete. Começamos pelo verbo ait. Você já sabe que é diz ou disse, por enquanto é o suficiente. Sujeito, precisa de nominativo singular. Não tem. Imagino que seja caequilia. E diz, et é o introdutor, mas diz o que? Adeus. Aqui eu coloquei o alete como complemento do verbo, embora não esteja em nenhum caso, que seria o caso acusativo, apenas para entender. Diz o que? Adeus. Mas é uma palavra que aqui a única variação dela é em relação ao singular ou plural, porque é apenas para saudar, cumprimentar. E diz adeus. Para quem? Esse para quem a gente sabe que é qual caso? Que caso em latim corresponde ao para quê, para quem? Dativo. Eu tenho dativo aqui? Tenho. Amicis. Amicae, amicis, para amiga, para as amigas. Magistrae, magistrae, para a professora. Magistris, para as professoras. Aqui eu tenho magistraeque. É a mesma coisa que o et, só que está acoplado. E as duas palavras exercem a mesma função, que seria aqui um objeto indireto, vamos dizer assim, que é para quem ela diz. Porque este verbo ele pode ser intransitivo, ele pode ter esse complemento. E diz adeus para as amigas e para a professora. Para quem ela diz adeus, quibus ait valete. Para quais pessoas ela diz adeus? Para as amigas e para a professora. E diz para as amigas e para a professora adeus.
et amicis magistraeque ait valete. Vale Caequilia, adeus Cecília, as meninas respondem. Então é o mesmo caso das frases anteriores, eu coloco como um marcador de oração, e até porque Caequilia está no vocativo. Adeus Cecília. Vale Caequilia. Muito simples este texto, não é? Alguma dúvida? Algo não ficou claro? Agora você consegue visualizar o texto e nós podemos repeti-lo com uma outra compreensão. Você identificando os componentes, os elementos, visualizando as palavras. Vamos lá? Magistra et poeta, Tullia cum puellis in schola est. Multae herbae circe scholam sunt. Schola ad aquam prope siluam est. Magistra et discipulae in siluam prope aquam ambulant et violas delibant. Ex aqua ardea avolat. Tum discipulae violas portant. Postea scholam violis ornant. Poeta appropinquat. Magistram discipulasque salutat. Aue Tullia, auete puellae, aue poeta, dende Caequilia cum poeta a schola ad villam remeat, et amicis magistraeque ait. Valete, vale Caequilia. Havendo alguma dúvida, é só você registrar lá no fórum. Carissimi discipuli et discipulae, valete.